Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, no comando do som André, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulo filmando e postando esse vídeo no YouTube, possivelmente domingo, amanhã, no Dia das Mães, ou segunda-feira, né? Você que nos acompanha nas redes sociais, que prestigia o nosso programa, assim como também os trechinhos das atividades que a gente posta, você é só acessar o canal lá do YouTube, você coloca lá o P. Viana, ou você coloca o meu nome, Newton Schultz, Caminhos da Consciência, vai aparecer uma série de programas. Estamos com quantos vídeos agora, Paulo? Você sabe a quantidade? Mais de 90. Mais de 90, 90 do programa. Nós temos ao todo ali, de várias atividades que a gente posta, deve ter em torno de uns 200, 300 vídeos. Isso é um trabalho já de 2 anos que a gente está executando. De Rádio Mundial, já estou agora, desde 2005, 9 anos, fazendo 9 anos, agora mais no segundo semestre, fazendo 9 anos de Rádio Mundial. Mas com essa tônica que a gente está fazendo agora, tem 2 anos, né? 2 anos que estamos trocando várias ideias sobre assuntos mais voltados para a sabedoria das idades. Então eu procuro aqui trazer para vocês, de acordo com a minha possibilidade, o que eu consigo entender dos meus estudos, né? Eu nunca sou a fonte, eu só tenho a minha forma particular de interpretar. Isso que precisa ficar bem claro. E sempre quando eu divulgo, no finalzinho do programa, a Sociedade Brasileira de Eubiose, é porque eu vejo que hoje, no mundo, não é nem só Brasil, mundo, a sociedade que pode te trazer um conhecimento de acordo com paradigmas, arquétipos de uma nova era, de um novo contexto evolutivo, é a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, quando você entra ali, você começa a se deparar com vários estudos, não só do professor Henrique José de Souza, que é o fundador, né? Esse ilustre baiano, nascido em 15 de novembro de 1883, você tem ali de várias pessoas que estavam ligadas a ele, posso citar Castanho Ferreira, Sebastião Vieira Vidal, que são seres que mais deixaram estudos, né? No caso, Castanho Ferreira, que tinha um conhecimento magistral, as aulas dele são transcritas, mas estão ali e fazem parte do manancial de todo o conhecimento que nós temos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, independente do caminho que você opte, quer ver, eu vou até citar o meu exemplo particular, independente do que você escolha fazer na vida, quando você entra numa sociedade iniciática, que você procura compreender, né, de onde nós viemos, qual a origem de tudo isso, você começa a perceber que a ciência hoje começa a comprovar o que a sabedoria das idades já fala há muito tempo, há muito tempo, através dos grandes seres que aqui se doaram. Exemplo, Buda, Krishna, Moisés, Cristo, etc. Todos esses grandes seres que a gente conhece. Então, eles já falavam, cada qual da sua forma, com a sua tônica, revestindo o verbo de uma forma atualizada, de acordo com o seu tempo. Eles já falavam tudo que a ciência devagarzinho está comprovando agora. Então, se você entra hoje numa Sociedade Brasileira de Eubiose, independente do caminho que você segue, ali você tem uma fonte de inspiração. Pelo menos é assim que funciona para mim, né? Um exemplo, eu optei na minha vida, eu vou utilizar essa palavra, né? Eu optei em ser professor de astrologia, tarô, cabala, que são coisas que me interessam, estão em mim, então eu as vivencio e procuro ver o que existe de bacana ali. Aí o que acontece? Aí eu pego os estudos de eubiose, eu leio ali, procuro refletir em relação a eles. Aí quando eu percebo, mesmo quase de uma forma inconsciente, você está inserindo todo o conhecimento que você tem ali no caminho que você escolheu. Então isso para mim, se você hoje entra numa sociedade, ela funciona como uma fonte de inspiração. Escolha você ser engenheiro, escolha você ser médico, etc. Ali sempre você vai ter um manancial de consciência que trabalha a sua intuição. Isso que é muito bonito.
o trabalho que o professor Henrique José de Souza deixou, ele trabalha um 6º princípio de consciência. Então, através de todo aquele manancial maravilhoso, de todos aqueles ensinamentos, eles atuam diretamente num estado de consciência que o ser humano não tem manifestado ainda. Hoje nós trabalhamos diretamente a nossa mente no sentido do raciocínio concreto. A gente compara, a gente dá forma, etc. Quando a gente fala desses mentais superiores, eles trabalham de uma forma totalmente diferente do que a gente entende nesse sentido concreto. Então, os ensinamentos do Eubiose trabalham para você, que está me ouvindo aqui na Rádio Mundial, trabalha a intuição, trabalha a sua mente abstrata. Então, você começa a perceber que você possui um potencial mental diferenciado. Aí, quando você menos espera, você utiliza ele, porque o princípio da iniciação é esse. O que adiantaria você pegar, compreender, entrar em sintonia com o conhecimento e na hora da sua vida prática, no seu dia a dia, você não utiliza isso? Você, não posso utilizar, ridículo isso, não tem o menor sentido. Então, ali, quando você recebe toda essa fonte inspiradora, você tem que colocar no sentido realizador no seu dia a dia. Aí você começa a ser um propagador dessa boa nova, dessa renovação do verbo. Então tá aí o meu recado nesses 5 minutos iniciais do programa, que quando eu divulgo a Sociedade Brasileira de Eubiose é nesse sentido, para que você busque, através do seu merecimento e esforço, ficar conectado a esse manancial e a essa fonte inspiradora, que de acordo com o caminho que você escolheu, vai te auxiliar, vai te inspirar, vai te oferecer intuição para você fazer o melhor possível de acordo com os seus dons, virtudes e aperfeiçoamento do que você sabe que você precisa trabalhar. É isso, queridos ouvintes. No programa de hoje, vamos pegar o assunto agora nesses 20 minutos que temos. Vamos falar sobre o Dia das Mães. Vamos compreender esse arquétipo maravilhoso que está inserido nesse domingo de maio, né, amanhã, que a gente sempre tem essa coisa maravilhosa, né, da celebração dos Dias das Mães. Uma coisa engraçada que eu falo aqui, né, sendo eu homem. Eu sempre trabalho de domingo, mas no Dia das Mães eu não tenho como trabalhar, porque ninguém vai, porque Dia das Mães todo mundo quer almoçar com a mãe, quer estar junto com a família, tal, etc. Dia dos Pais eu posso trabalhar tranquilamente. Paulão, André, que são pais aí, você pode trabalhar tranquilamente, que as pessoas não ligam muito. Então existe uma coisa bonita, né, que vamos procurar desvendar um pouquinho essa valorização do feminino, essa realidade do Dia das Mães, essas consciências maravilhosas que nos dão a oportunidade de estar aqui. Primeira coisa, a gente sempre comemora em maio, né, isso eu até postei no Facebook recentemente, mês de maio nós estamos sobre os auspícios do signo de Touro. Então o signo de Touro, ele, na astrologia, ele traz aquela coisa de ser um signo de terra, que plasma, que dá forma, que tem estrutura, que tem estabilidade. E a gente comemora o Dia das Mães sempre quando o Sol está ali no signo de Touro. Então você pode dizer que Deus nos observa quando a gente comemora o Dia das Mães através da égide de Touro. E Touro, ali nós temos quem? Nós temos as Pleiades. As Pleiades é um conglomerado de estrelas que possuem um aspecto maravilhoso ligado a esse aspecto feminino, né? Então, quando a gente fala do aspecto feminino cósmico, celeste, maravilhoso, a constelação das Pleiades, que está ligado a um sol oculto, que anima esse sol físico que a gente observa, que gera essa fonte de vida, ali nós temos todas as mães universais, que estão ligados aos mistérios, inclusive ligados à Atlântida, que quando houve o deicídio seria o assassinato de realidades divinas, essas mães foram preservadas, essas rainhas de Edom, ou do Éden, que estavam na Atlântida, elas foram colocadas, as consciências delas foram arrebatadas ali nas Pleiades. Então, sempre quando o Sol está lá, junto das Pleiades, o que nós temos? Nós temos a projeção dessa consciência, desse arquétipo feminino para nós. Então, quando nós estamos no mês de maio, com o Sol em Touro, nós temos no sentido causal e nunca casual, tudo tem um porquê, tudo, a queda de um copo, até um grande fenômeno que acontece na humanidade, tudo tem um porquê. Então, o Dia das Mães é comemorado sempre quando o Sol está em Touro, em
comunhão com as Pleiades, trazendo todo esse arquétipo maravilhoso ligado à realidade desse feminino universal. Aí os astrônomos vão falar, mas hoje o Sol, na verdade, não está ligado a Touro, ele está ligado a Áries. Nós precisamos entender que existe um movimento cíclico dos planetas que estão ligados às eras, que trazem para nós, que entendemos e procuramos estudar e nos aperfeiçoar através da astrologia, que na verdade através dessas eras que tem o seu movimento contrário, hoje o Sol na astrologia está em Touro. Então todas as pessoas que nascem hoje são do signo de Touro, por mais que os astrônomos discordem disso. E outra coisa para afirmar, nós temos aquele festival maravilhoso que vai ocorrer agora semana que vem, que é aquela celebração máxima do budismo, que é o Festival de Vesak, onde nós temos, por que Touro? Sempre na lua cheia do signo de Touro. Porque ali, quando começa todo aquele episódio ligado ao Krishna, onde a gente começa mesmo o Oriente a ter um formato mais ligado a esse nosso tipo de evolução, estava a era de Touro vigente. Então tem muita gente que pensa que Buda, Sakyamuni, Siddhartha Gautama, o patrono do budismo, ele está ligado aos auspícios de Touro. Não. Buda estava ligado mais ao aspecto do signo de Libra, balanço, equilíbrio. Ele fazia o fechamento, ele fez o fechamento da era de Áries, porque Libra é o signo contrário de Áries, ou o signo complementar. Então, quando a gente celebra o Dia das Mães, compreenda o seguinte, existe um aspecto cósmico maravilhoso. O Sol está junto das Pleiades, então todo o arquétipo feminino universal está sendo projetado para nós. Então é um mês maravilhoso para a gente celebrar isso. Não tenha dúvida, existe um sentido causal para isso. Agora vamos entender o sentido da mãe. É a mãe que gera a hierarquia do filho. Então toda essa parte da sua origem, do seu DNA cósmico, ligado a essa parte da sua reencarnação, toda essa realidade que dá a forma para você, a sua hierarquia é sua mãe. O pai, ele pode fornecer a ideia, mas quem modela essa ideia, de acordo com o princípio da origem dela, é a mãe. E aí nasce o filho. Aí é a trindade que você pode ter na física, como uma das leis de Newton, causa, lei e efeito. Então a parte da mãe, aí que nós pegamos a teosofia como primeiro passo para entender a mãe. A teosofia nos ensina que nós temos três qualidades da matéria. Uma qualidade mais sutil, que está ligada à energia de Sátiva, vamos utilizar esses termos do Oriente, que seria a energia mais sutil da matéria que você pode associar ao pai. Quando essa primeira realidade, ou essa matéria mais sutil, ela começa a se densificar um pouco, que ela se torna polar, aí sim nós entramos na realidade da mãe. Então a mãe já recebe o pai, e quando ela recebe a ideia do pai, e começa um serpentear de consciência entre os dois, aí surge o terceiro princípio, que é o filho. Então o primeiro princípio mais sutil, que é Sátiva, corresponde ao pai. Rajas, a parte azul celeste, corresponde à mãe. Então a mãe já representa a realidade do pai integrada nela. Por isso que ela tem condições de gerar. E depois o terceiro princípio, que nós chamamos no Oriente de Tamas, que seria o princípio mais denso, gera o filho. Então a mãe é sempre o princípio intermediário. Quando nós falamos da mãe, a mãe sempre representa o princípio do meio em relação ao pai e ao filho. Então a mãe traz a realidade ou o potencial de ligação da consciência causal que vem do pai, e ela também traz a parte correspondente ao filho. Então a mãe representa a lei. Então quando nós falamos desse arquétipo de mãe no seu sentido mais cósmico e mais celeste, nós estamos falando de uma realidade que representa o intermédio, ou o elo de ligação. Por isso que a mãe se associa à alma. Você pode falar que o pai é o espírito, a mãe é a alma e o filho é o corpo. E a alma é o princípio do quê? De condução do filho, ou de tudo que nasce e se manifesta aqui no planeta Terra, que é o lugar onde a evolução acontece. Essa energia se projeta nessa realidade da alma, que é o lugar de aperfeiçoamento, para que um dia o filho se funda no pai novamente. Mas isso nunca vai acontecer se nós não transformarmos esse lado da lei, ou esse lado feminino, esse lado do amor universal que está presente dentro de nós. Por isso que todos os mestres sempre apregoaram e sempre trabalharam esse princípio do amor dentro de nós. Continuando, quer ver um exemplo bonito também, que está até numa civilização que é muito estudada até hoje, a civilização egípcia. Quando nós falamos da grande mãe, quer ver na astrologia, quando você
pensa assim, na astrologia, onde que está a grande mãe? Onde está o princípio do arquétipo feminino universal? Ela está em todos os signos. Aí você vai falar, não entendi. Quer ver como é simples? Se você olhar, se você entrar no Google agora e você colocar assim a imagem de um mapa astral, o Paulo pode até colocar aqui depois, qualquer mapa astral, você vai ver que um mapa astrológico, ele representa um círculo, na verdade é uma elipse, com todas as 12 constelações, onde você tem o caminho de todos os planetas. Então a Mãe Divina, ela representa exatamente esse círculo, como se fosse um grande útero celeste, onde o planeta Terra está no meinho desse mapa astral. Então a energia do Pai está além desses 12 signos, e quando ela é projetada, ela tem que se projetar nesse grande útero, assim como o espermatozoide que percorre ali para que ocorra a fecundação, e aí quando ela passa por essa realidade dos 12 signos, ela chega à Terra. Então a grande mãe está em todos os signos. Os 12 signos possuem essa energia que, como síntese, cria e gera. Aí que vem o número 13. Se são 12 signos, o número da grande mãe é o número 13. Porque nós temos um novo tarô, esse novo tarô, ele que nos é revelado pelo professor Henrique José de Souza, veiculando a consciência divina, o celeste JHS Neobiose, ele deixou um novo tarô. E esse novo tarô você tem o arcano 13. O arcano 13, ele não é mais chamado a morte, já vou explicar por que isso também. Ele é chamado de a grande mãe, porque ela representa a 13ª consciência ou a síntese dessa realidade dos 12 signos. E a realidade do Pai que fecunda essa 13ª consciência, que seria uma 14ª consciência, representa a realidade do arquétipo do masculino universal. Então aí que você começa a entender por que os egípcios falam dos 14 pedaços de Osíris, etc. Então onde está a Mãe Divina na astrologia? Em todo esse céu. Quando você olha o céu e você vê de dia esse manto azul maravilhoso, quando não está fechado ou nublado, lógico, você está se conectando a essa energia da Mãe. Essa energia celeste, que é o princípio intermediário, para quem, como consciência, furar esse manto e se conectar e voltar à energia do Pai ou à fonte universal. Então a Mãe, novamente, é a energia moduladora. E os egípcios? Se você pegar, o Paulo pode colocar essa imagem também, da deusa Noite. A deusa Noite, ela tem assim um formato, como se fosse uma mulher, que está curvada a 180 graus assim. O que representa esses 180 graus? Representa a linha do horizonte e esse céu que você observa, com todas as constelações, todos os planetas. Então, quando os egípcios falavam a observação da deusa Noite, ele estava falando desse arquétipo feminino universal, que através das estrelas e dos planetas, através desse imenso céu, você tem condições de se conectar ao arquétipo da Mãe. No arcano antigo ainda, que já começa a perder a sua força, o arcano 13 é a morte, que na verdade é vida, de morte não tem nada, representa o que? A pessoa morre para as realidades terrenas. Então ela fura essa realidade desse grande manto, e furando esse grande manto, ela, mesmo estando com o seu corpo físico na Terra, a sua consciência modulando essa alma celeste se funde novamente ao Pai. Então ele morre para a sua realidade humana, para despertar a sua realidade divina. Esse é o mistério do arcano 13 do tarô. Tudo isso está ligado ao arquétipo da Mãe Universal. Tudo. Então quando a gente começa a observar esses caminhos de conhecimento, astrologia, tarô, cabala, você está falando e você tem condições de entrar em tudo que tem no universo, no seu sentido já materializado e também e manifestado e também em estado potencial. Então a Mãe, ela reveste toda essa parte, toda essa consciência maravilhosa. Quer ver um exemplo? Se você pegar esse símbolo cristão, se você pegar a Virgem Maria, você pega ali, a grande mãe, ela está como? Em formato triangular, já vou explicar por que isso também. Né? Foi um xamã maia que me deu essa dica, eu achei maravilhoso. Então você tem o manto dela azul, que é você observando o céu de dia, e lá cravejado de estrelas, que é você observando o céu à noite. Então nesse símbolo você tem também o arquétipo da Mãe Divina, e ali nessas pequenas coisas e detalhes, você tem incrustado um tremendo do conhecimento. E por que o formato triangular? Porque quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui e começaram a interagir, claro, teve a violência, etc. Eles interagiram com os maias, incas, astecas. Quem que eles adoravam, os maias, astecas e incas? Onde estava a divindade? Nas montanhas.
porque nós temos uma realidade de montanhas sagradas. Pega o exemplo mais famoso, o Monte Sinai de Moisés, sempre a busca do mestre em relação à montanha. Então os maias, astecas e incas, pela adoração da realidade deles em relação à natureza das montanhas sagradas, quando chegam os espanhóis, os portugueses, trazendo todos os princípios do cristianismo, então para que houvesse uma mescla, é feito então o símbolo religioso no formato de uma montanha. Vejam que interessante isso. Continuando as analogias, quer ver que legal isso também? Quando nós pegamos a Kabbalah, como uma linha do saber, onde que está a Mãe Divina? A Mãe Divina ela tem dois aspectos na Kabbalah. A Kabbalah que possui 10 sefirás. O Paulo pode colocar também a árvore da vida agora para você observar. Se você ver, põe a minha para facilitar o que eu vou falar, viu, Paulo? Existe uma sefirá que se chama Binah, que no desenho, para quem está vendo a gente no YouTube, aqui está verde. Ali você tem, como dizem os cabalistas, Shekinah. Shekinah é a presença divina. E também na parte mais baixa da árvore da vida, que representa a raiz, que é Malkut, que é o trono de Deus, ali você também tem Shekinah. Então, quando você fala onde está a presença da Mãe Divina, é exatamente nessas duas consciências. Então, quando nós falamos da consciência de Binah, que os cabalistas dizem que existem 50 portas ali para serem desvendadas, essas 50 portas são os mistérios da Mãe gerando todas as consciências de todos os reinos manifestados. Quer ver como você vai entender isso facilmente na Kabbalah? Do número 1 até o número 10, você tem a evolução do reino mineral. Então você tem o que? A Mãe Divina atuando como mãe de todos os minerais da Terra. Depois do número 11 ao número 20, você tem a realidade da evolução do reino vegetal. Então você tem a mãe de todos os vegetais que existem na Terra. Depois você tem do número 21 ao 30, a evolução do reino animal. Então você tem a mãe de todos os animais que estão aqui na face da Terra. Do número 31 ao 40, você tem evolução humana. Então ali você tem a mãe de todos os seres humanos que está aqui. Agora as últimas portas, que estão começando a ser abertas agora. Do número 41 ao 50 é a mãe de todos os anjos que já começam a se manifestar aqui na face da Terra para trazer um novo contexto evolutivo para nós. Então nós aqui no programa Caminhos da Consciência hoje saudamos todas as mães, saudamos todas as realidades ligadas a esse arquétipo universal, que amanhã seja um dia de muita celebração, de muito amor universal em todas as famílias, em todo o planeta Terra. Isso deveria ser celebrado todo dia. Então saudamos todas as mães, todas as Marias, todas as Lamirás, todas as Isis, toda essa transformação da realidade do feminino numa força que está em você. Então, queridos ouvintes, nesses últimos minutos do programa, eu queria fazer a divulgação, que foi inclusive o início do meu bate-papo aqui hoje com vocês, nesse dia, que é amanhã, né, que precede o dia da celebração das mães. Então, se você entrou em sintonia com a minha forma de ver, eu dei alguns caminhos tal para você meditar, para você refletir, falando, deixando bem claro que é a minha forma de refletir em relação aos estudos, porque é o meu caminho. Se você quiser entrar na Sociedade Brasileira de Obiose, independente de onde você estiver no planeta, manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, fala onde você está. Aqui em São Paulo, hoje na Mundial, aqui nós estamos em São Paulo, capital. Nós temos vários departamentos, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, São Bernardo, Santo André, São Caetano. Todos os lugares nós temos sociedades brasileiras de obiose. Então, manda o lugar que você está, que eu faço o contato para você. Se você estiver em qualquer parte do Brasil ou no mundo, tem muita gente que me escreve de várias partes do mundo, você pode fazer por correspondência. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br, e eu encaminho você para o setor e ali você pode começar a sua iniciação. Então, queridos ouvintes, de mente e coração, André, Paulo, eu agradeço vocês aqui, que juntos fizemos esse programa. Novamente saudamos todas as mães, todas as mulheres que ainda não são, mas que podem ser, ou que são mães de sobrinhos, ou que são mães de várias crianças que estão no planeta Terra, não importa. Que vibre o amor universal, junto com a mente universal, juntos fazendo uma sabedoria imensa em todos os corações nesse Dia das Mães. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.